dia, queridos alunos. Daremos continuidade ao nosso conteúdo no módulo 2 de Geografia. Águas continentais. Águas continentais, o que nós entendemos? As águas continentais, elas compreendem os rios e os lagos, e assim como as águas subterrâneas em lençóis freáticos e aquíferos. Vejam bem, esse processo da água no nosso planeta, nós sabemos que a água doce é um dos principais recursos naturais que nós temos de grande preciosidade no nosso planeta. E esses nossos recursos hídricos, o qual nós iremos falar, águas continentais, elas são encontradas em águas consideradas águas subterrâneas, em lençóis freáticos e também aquíferos. Os rios e as paisagens também fazem parte dessa questão dos recursos hídricos, o qual nós estamos estudando. E nós encontramos a água em diferentes lugares, não só no oceano, mas nós encontramos nos lagos, nos açudes, nos rios. Como eu acabei de falar nos rios, os rios e as paisagens, elas estão nesse contexto da história das águas oceânicas, Então, o relevo, a paisagem, que no caso são as vegetações, relevo, vegetações, o clima, tudo isso contribui para a formação de um determinado relevo em uma formação a qual nós estamos nos referindo aqui, de características de onde nós podemos encontrar a água. Então, a água dos rios, ela pode conferir características peculiares, a esses lugares, como no desgastar ou do relevo ou na forma de corredeiras, O nosso ciclo da água que nós observamos na página 341, nós sabemos que esse processo ele ocorre, com a evaporação, sabemos que ocorre a condensação, a precipitação e também temos a absorção de escoamento. Relembrando o ciclo da água, nós podemos encontrar a água nos 3 estados físicos, da matéria. Nós sabemos que a água nós encontramos ela no estado sólido, nos estados sólido, líquido e gasoso. No entanto, seu estado físico ele pode ser alterado por diferentes fenômenos, como a ação da energia solar passando pelos 3 estados físicos. E a essa dinâmica que a água ela mantém no nosso planeta, denominamos ciclo da água. Que eu reforcei aqui, temos a imagem mostrando como inicia o ciclo da água. Nós temos aí a primeira parte, a evaporação, aí a segunda, a condensação, que os raios solares eles vão penetrar no solo, e aí vai evaporar-se, para depois o processo das chuvas, as nuvens, elas vão ficar bem cheias, e aí essas gotinhas de água vão se transformar em chuvas. Então, elas passam por esse processo. Primeiro a evaporação, aí segunda a condensação, a precipitação e a absorção e escoamento. E também no ciclo da água, nós observamos a questão das águas subterrâneas, Como eu falei, que essas águas, esses reservatórios, eles são chamados ou de aquíferos ou lençóis subterrâneos, e eles estão ocupando aí, eles encontram-se no nosso subsolo. As partes de um relevo. As partes de um relevo, na página 342 do nosso livro, na nossa imagem que a professora Maria José trouxe aqui para vocês, na atualidade nós temos aí
passo a passo dessa divisão do rio. A primeira parte do rio é a questão da nascente. Nascente, o que quer dizer? Nascente é o local onde o rio nasce. A segunda parte vem o afluente. Afluente, ou também ele pode ser chamado afluente ou tributário, é quando ocorre que essas águas, elas estão, a água desses rios, elas têm um leito, né, de um rio principal. Já o lago, né, o lago é a área de representação do relevo, né, ele tem essa concentração. E a foz, quando nós falamos foz, é a parte do rio que deságua em outro rio. Então, aquele rio que a água dele, ele deságua-se em outro rio, é chamado de foz. Já a margem do rio, o rio ele tem a margem direita e tem a margem esquerda, né? E essa margem direita e a margem esquerda, elas têm como uma localização do lado dos rios. Então, todo rio ele tem a sua margem direita e tem a sua margem esquerda. Temos as corredeiras, né? As corredeiras, que nesse caso as águas desses rios, elas são consideradas as águas mais rápidas, né? Ou ágeis. Elas vão, já está dizendo o nome corredeiras, né? Corredeiras, elas já vão ter uma evolução que essa água vai correr com maior eficiência. Já na questão do leito, é a superfície do relevo que compõe o trajeto percorrido pelo rio. As cachoeiras, elas formam-se em locais de desnível, podemos dizer que elas são de desnível, representando aí uma parte do curso do rio. E o rio principal é o rio qual é o mais afluente, né? Onde as suas águas vão desaguar. Então, as partes dos rios, elas estão definidas dessa forma. O regime dos rios ou regime fluvial. Eu trouxe aqui para falar de regime dos rios ou regime fluvial. Nós temos aqui o período de vazante e o período de cheia. Muito bem. O regime, quando eu falo período de vazante, é quando o volume da água desses rios, eles não foram suficientes, e aí o que ocorreu? Seca, né? Então, quando não há muitas chuvas e esse rio ou essa localidade vai ocasionar esse processo de seca. Então, quando tem locais que não chove-se muito, vai ocasionar o período de vazante, que é o período de seca. Já o período de cheia vai ocasionar o quê? Que a água, o nível da água desses rios, eles vão ter um nível de aumento, ela vai ter uma quantidade de água bem maior, ou seja, é cheia, né? E aí eu trouxe para vocês as imagens representando o período de vazante, que é considerado período seco, que não choveu muito naquela localidade, e aí ocasionou-se essa seca, né, nos rios. E aí o que é que vai acontecer? Esse período de vazante, para os pescadores, né, que trabalham com o processo da pesca, com o transporte de pessoas, de mercadorias, eles vão ter uma queda, né, na sua renda, a forma econômica da sobrevivência deles. Já no período de cheia, tanto os agricultores como os pescadores, né, eles vão ter mais benefícios, né, porque a água desses rios ela vai trazer uma economia equilibrada, tanto para os pescadores como para os agricultores. Já no período de vazante é preocupante, né, tanto para os pescadores como para os agricultores, devido ao processo da seca. Regiões hidrográficas do Brasil. As bacias hidrográficas do nosso país, né, esse conjunto, né, de redes hidrográficas que o nosso país possui, hoje o Brasil ele tem uma colocação, né,
bem significante em termos de bacias hidrográficas. O Brasil hoje ele possui 12 bacias hidrográficas, então são 12 regiões, né, do nosso país que possuem essa divisão. E aí nós observamos que a bacia hidrográfica amazônica, né, que está localizada no norte do nosso país, sabemos que a Amazônia ela tem uma grandes características em termos de florestas e também das bacias hidrográficas, né? Então, o nosso país ele vem com uma divisão de 12 regiões hidrográficas, né? Então, é bem extenso a rede hidrográfica do nosso país, e aí ele se torna do mundo, porque a floresta amazônica, né, é a maior floresta do mundo. Então, dentre esse processo, a floresta amazônica ela está contribuindo para esse número de bacias hidrográficas, o qual nós temos no nosso do mundo, né? Então o Brasil ele tem uma grande responsabilidade, né? Então 12 bacias hidrográficas é bem importante. Nas páginas 344 e 345 do nosso livro, vocês podem observar o mapa, né? Nós temos aí bacia hidrográfica aí do Paraná, temos bacias hidrográficas mostrando o mapa brasileiro, né? E suas localizações, e nós observamos que essas regiões hidrográficas do Brasil, elas têm uma grande responsabilidade sobre a nossa economia, né, do nosso país, e esses aspectos, né, que fazem com que essa economia possa ter um grande desenvolvimento, dá-se nessa economia de que forma? Na pesca, né? Vai melhorar a questão do transporte para os pescadores, e todo mundo vai ter uma garantia de renda. Então, as regiões hidrográficas do Brasil, elas estão dando essa oportunidade da economia ter um desenvolvimento. Então, hoje, as bacias hidrográficas elas estão contribuindo muito para o transporte de pessoas, está contribuindo para que os pescadores eles possam garantir uma renda de sobrevivência, né? E essas bacias hidrográficas elas vão também fortalecer a nossa economia, tanto na agricultura como na pecuária também, né? Para irrigar as nossas plantações, o gado leiteiro, na criação do gado suíno, o equino, enfim. Então, o gado hoje, o bovino, o suíno, são exemplos aí da pecuária que se destaca no nosso país. E essas bacias hidrográficas também elas estão dando grande desenvolvimento desses setores. Nesse processo da água, dos recursos hídricos, o qual nós estamos falando, águas oceânicas. Nós sabemos que as águas oceânicas, elas têm diferentes características, e elas estão em virtudes de variação, que elas podem ser consideradas de salinidade ou de temperatura. Quando eu falo de salinidade, focando o sal que é encontrado na água dos oceanos, né? E já a temperatura, eu também estou relatando aqui a questão das águas oceânicas que existem nos mares, né? Então, a temperatura das águas dos oceanos e mares, elas têm essa variação. Elas podem ter características de salinidade ou de temperatura. Água de recurso fino, eu trouxe aqui para vocês como está o nosso planeta, né? De toda a água representada no nosso planeta Terra. Nós sabemos que a maior parte do nosso planeta
está sendo representado em 97,5%. Já a água doce do nosso planeta é de 2,5%. Temos aí gelo, calotas polares, é 68,9%. 31,10% é a água doce líquida do nosso planeta. 96% é a água subterrânea e 4% é a água superficial. Então, esses dados aqui que eu estou mostrando para vocês, nós temos que ter essa preocupação com a água do nosso planeta e nós temos que zelar, porque nós como seres humanos, a água que é de grande utilidade para nós é a água doce. E nós observamos que 2,5% dessa água do nosso planeta, queridos alunos, advém de quê? Da água dos lagos, dos açudes, dos rios. E a água que a gente utiliza diariamente, né, para nossa sobrevivência e também para nossa utilidade higiênica e para fazermos outras atividades, temos que ter esse cuidado para zelar a água que nós temos em nosso planeta, porque a água doce nós só temos 2,5%, sendo que a água salgada ela é 97,5%. E essa água salgada ela não é apropriada para o nosso consumo, para se beber. Para que ela possa passar por esse processo que nós chamamos a técnica de desalinização, é o processo que transforma a água salgada em água doce. Mas aí os governantes, eles têm que comprar essa máquina, que ela é muito cara, para poder transformar essa água salgada em água doce. Então, esse processo dá-se na educação ambiental, nas ciências. Os professores, eles falam sobre essa técnica, né? Mas aqui no Brasil nós não temos, né, essa máquina sofisticada. Países não estão querendo investir porque os governantes dizem que é muito caro. E aí, se chegarmos a ficar sem água doce, o que será? Muito complicado. Então, a técnica da desalinização seria uma técnica de suma importância e os governantes fossem logo se organizando, porque se a água do planeta, a água doce acabar, como é que nós iremos, sobreviver sem a água doce? Então, estou aqui explicando essas questões para vocês, né? Então, o nosso processo da água que nós estamos observando aqui, esse recurso, que ele é considerado um recurso finito, mas se nós não tivermos o cuidado, nós vamos ficar sem esse bem precioso do nosso planeta, né? Você pensa que você não vai ficar sem água? Olha que tem bairros aqui em nossa cidade que nós passamos por esse processo, que não chega água na sua localidade que você mora, na sua residência. Então, nós temos que usar essa água de uma forma adequada, utilizá-la somente o necessário, somente o que você vai consumir. Por exemplo, se você está na escola, você vai beber água no bebedouro, você às vezes coloca o copo cheinho, às vezes você nem bebe a água toda e aí o que acontece? Você joga fora. Então, são pequenas coisas ao escovar os dentes, fechar a torneira, desligar a torneira, o chuveiro, né, na hora que você estiver passando o sabonete ali. Então, são cuidados que nós temos que ter, utilizar e reutilizar a água da melhor maneira possível para que a gente futuramente não fique com sem esse bem precioso, né, que nós temos, que é a água. Uso da água por setores da economia. O uso da água nesses setores de economia, temos aqui agricultura, indústria e uso doméstico. Na agricultura, eu trouxe aqui dados
bem atualizados para vocês que na agricultura nós temos 70%, né? Já na indústria nós temos 22% e no uso doméstico nós temos 8%. Então você pode observar que a agricultura, a indústria, né, eles utilizam em maior quantidade esse recurso, porque nós sabemos que a indústria ela precisa produzir, a agricultura também, né? O agricultor ele necessita da água para ele poder trabalhar com o processo de irrigação, né? Para que a plantação ela possa ter o seu desenvolvimento. Então, na agricultura e na indústria são os locais onde esse uso da água, esses setores, eles são utilizados em maior quantidade. E no uso doméstico, que nós necessitamos para a nossa higienização, né? Precisamos para o nosso dia a dia, é 8%. Queridos alunos, nós temos algumas páginas para nós respondermos dos nossos assuntos de hoje, e vocês irão responder as páginas 346, 347, 352 e 353. Fiquem em casa, que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos, se cuidem.